Boa noite a todos. Meu nome é Lucas Rouro, trabalho com pesquisa e assessoria agrícola na empresa MetaAgro. A gente trabalha com assessoria nos municípios de Passo Fundo, Ibirubá, Cruz Alta, Quevedo, e também a gente tem uma rede de ensaios de cultivares de soja que foram semeados e implantados no município de Passo Fundo, aqui em Ibirubá, Campos Borges, Cruz Alta, Quevedo e São Gabriel. E a gente está já, né, organizando para fazer a de trigo, que também vai ser em 4 locais: Passo Fundo, Ibirubá, Cruz Alta e Quevedo. Então a gente vai estar testando os cultivares. A nossa área experimental é no município de Ibirubá, no interior, e a gente tem estado atuando nessas áreas. Então, eu peço que você se apresente, depois fale um pouco da Soitec e depois a gente começa a conversar das cultivares em si. Perfeito, obrigado, Lucas. Boa noite, então, a você, Lucas, aí, a todos também que estão nos acompanhando aí também, né? Primeiramente, agradecer aí pela oportunidade de a gente estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a Soitec, né? E falar das cultivares também. Eu sou Adilson Ludwig, né? Então, sou representante da marca Soitec para o Rio Grande do Sul, Oeste, Litoral de Santa Catarina. Fico sediado em Cruz Alta, aqui, né? E a Soitec é uma marca da BASF, né? Uma marca de semente de soja, né? Marca licenciada, né? Ela também tem a marca Credense, que já teve uma live essa semana, se não me engano, né? Isso. Com o Maurício, né? Que é a marca Credense, marca verticalizada, né? Então, a BASF tem um programa de melhoramento, né? Oriundo da Bayer, né? Que desde 2018, né? 2008, desculpe. 2008 que faz parte aí. Não, desculpa, 2018. 18. Isso. 2018. Quando a Bayer comprou a Monsanto, né? Perfeito, isso. Que comprou. E aí faz parte desse programa de melhoramento. E aí a gente direciona as cultivares criadas, né, para as duas marcas, tanto Credense como Soitec, que são criadas, né? A marca Soitec é uma marca que foi adquirida, né, lá atrás pela Bayer, né? A Bayer adquiriu 8 empresas de semente na época, né? Eu sou oriundo, então, da CCGL, Fundacep, que foi uma das que a Bayer comprou também, né? Uhum. Essa marca, então, a BASF adotou ela a partir de 2018, né? Como marca de licenciamento, então, que a gente está aí trabalhando para todo o Brasil. Perfeito. Mas a Soitec, a marca em si foi criada quando, Adilson? Em 2018? A Soitec era uma empresa de semente do Centro-Oeste do Brasil, né? Que foi comprada pela Bayer, né? E aí a Bayer comprou a marca também, depois a BASF, né? Com a transição com a Monsanto veio tudo para a BASF também, e a BASF decidiu adotar essa marca, né? Que fazia parte como uma marca de licenciamento da BASF, né? Então, ela é um nome que já existia, né? Mas que a BASF decidiu usar Usar e a partir continuou, né? do programa. Claro, perfeito. Então, a questão, a Soitec, né? Então, agora a BASF tem esse programa de melhoramento próprio, então, como a gente já falou também na live, se não me engano foi na segunda, como é isso, então, é feito o mesmo, né? Ambas saem do mesmo programa de melhoramento e daí, questão comercial, questão de mercado, define se vai para a Soitec ou se vai para a Credence. Seria isso, né, Adilson? Perfeito, Lucas, exatamente. O melhoramento, tem o melhoramento, né? Uma equipe dedicada do melhoramento, né? Para isso, né? São várias estações no Brasil, né? E cada estação, nós temos uma aqui no Rio Grande do Sul que fica próximo a Passo Fundo, em Coxilha, né? Na verdade é uma estação sede, né? Mas se nós pegar na Macro 1, onde essa estação é responsável por criar cultivares, na Macro 1 são mais de 30 locais de seleção de novas cultivares, né? Até que a BASF trabalha selecionando novas cultivares. A partir da seleção, a gente tem uma outra equipe que a gente chama de desenvolvimento agronômico também, né? No Brasil inteiro, né? Mas aqui no sul do Brasil, essa equipe ela trabalha com mais de 180 locais avaliando cultivares para trazer o posicionamento e a competitividade dessas linhagens novas ou também o posicionamento das cultivares já comerciais, né? E a partir daí, quando se decide avançar uma nova cultivar, também tem, né, um time de portfólio que faz estudo de mercado, competitividade, né, olhando o mercado também, posicionamento da cultivar,
para dizer onde esse novo material se encaixa melhor. Aí olha, ciclo de vida comercial, né, competitividade, né, tem vários fatores, né, e até, inclusive, nas próximas semanas vai ter um momento para nós decidir isso aí com o Sim, material. como já com os resultados dessa safra já vai decidindo e ver o que avança para a próxima, né? Exatamente. Você compila os dados, né, dessa safra e também das safras passadas, né, também. Né, são alguns anos aí que se olha o comportamento, a estabilidade de um novo material, né, dentre os outros fatores, né, além da produtividade, arquitetura, ciclo, reação para doenças, né, também. Sim. E aí realmente se traz para o mercado aí para levar numa das duas marcas e começar todo o trabalho de desenvolvimento de mercado, avaliação a campo, né, apresentar para os novos licenciados, Sim. mostrar para os agricultores também em eventos de dia de campo, feiras, né, um novo produto. Perfeito, perfeito, Edilson. E nós comentamos um pouco, né, hoje à tarde, das cultivares. O portfólio é bem amplo, né? Tem bastante, tem um número elevado de cultivares, mas acho que seria importante nós falar da 480, como a gente comentou, da 490, desculpa, 490, que é a 490, a 580, que são duas Isso. com a tecnologia pertencente, a tecnologia Intacta 2 Extend na plataforma. A outra é a 541, isso? Isso, 541 e 2x. 541 2x, e daí depois a gente fala também um pouco da 622 Isso. e a 611. E a 611, se der tempo, é. Beleza, beleza. O nosso portfólio, né, ele ainda tem cultivares com nomes diferentes oriundos das aquisições, né, como, por exemplo, o BS 2606 Pro, que é uma cultivar bem representativa, Tec 7849, né, origem lá da CCGL Fundacep ainda, né, mas tem ST592 e Pro, ST575, Tec IRGA 170RR, desenvolvida 10 anos atrás para áreas de várzea da metade sul e até hoje o material ainda bem plantado, né? São materiais mais antigos, mas, claro, o objetivo é a gente focar nesses cultivares mais novos, né? A gente tem o Soitec 490 e 2X, o Soitec 580 e 2X e o ST 122, que foram lançados na última safra, né? E realmente vem mostrando com esse portfólio, com esse banco genético relativamente novo, né, das aquisições da BASF, né? Como a gente vem vindo num momento agora de transição do portfólio e realmente trazendo cultivares bem competitivas para o mercado. E a Soitec 541 e 2X e a ST 611 Pro são pré-lançamentos dessa safra, né? Então a gente já fez um trabalhinho de divulgação, né? Mas a gente vai estar bastante focado também na difusão na próxima safra, com essas duas cultivares aí. Perfeito. Então, novos, né? Sim, perfeito. Então, a 541 e a 611 vão estar disponíveis para o agricultor na safra 24 e 25. Exatamente. Já tem alguma coisa disponível esse ano, né? A gente já trabalhou com alguns sementeiros, né? Mas a gente vai estar muito focado na difusão na próxima safra. Sim. Com essas duas cultivares. E também com a Soitec 580 e 2X a gente vai continuar porque é um material diferenciado, sabe? É um material realmente que vem mostrando aí uma excelente produtividade, competitividade mesmo, comparando aí com o mercado. Aí tem um ciclo excelente também. Já estou me adiantando em falar da cultivar aqui, mas realmente tem um diferencial. Perfeito. A gente sempre tenta começar começa para cultivar ciclo mais precoce e vai indo para o ciclo mais longo. Então, começar com a 490, a gente sempre fala um pouco de característica da planta, região da adaptação, PMS, né, posicionamento. Você tem alguma característica mais que chama atenção e alguma que até tem que ter uma atenção também, claro, em ter algum cuidado, né? Então, acredito que como ela é um ciclo mais precoce, né, um super precoce, tem alguns ajustes, né, e algum posicionamento mais específico para ela conseguir entregar todo o potencial dela. Não, perfeitamente. A Soitec 92X, né, foi o lançamento da última safra, e o grupo de maturação dela é 4.9, né? Então é uma das mais precoces que a gente tem hoje, olhando para o mercado aqui do Rio Grande do Sul, da região do sul do Brasil, até da região mais alta também, né? Então, eu falo tanto para 490 como para outros cultivares precoces do mercado, né? Que é uma cultivar que você não pode dar muita chance para correr risco, né? Então, porque ela tem um ciclo rápido, o reloginho dela
continua tocando em anos de estiagem e tudo mais, né? Então, realmente é uma cultivar que também tem preferência por áreas de melhor fertilidade e é aquela. Adilson, acho que travou o tua imagem. Acho que agora sim. Agora sim, acho que tinha dado uma travada. Uma chamada no WhatsApp. Ah, sim, sim. Aí ele para. Não, Voltou de novo. você estava comentando 549, quantos dias, assim, pensando na região aqui região de Cruz Alta mesmo, Cruz Alta, Passo Fundo, quantos dias ela está dando tipo, da emergência a colheita? Olha, a 492X ela vai dar mais ou menos aí em torno de uns 118, 120 dias, né? Então ela realmente é um material. Daqui para Cruz Alta ela estaria no limite dela de recomendação hoje do nosso posicionamento, né? Então ela está posicionada acima de 400 metros de altitude, acima de 450, né? Pensando aqui para o Planalto do Rio Grande do Sul, Campos Gerais, região alta de Santa Catarina e também do Paraná, né? É um material que tem uma arquitetura de planta muito moderna, muito boa de se ver. Ela tem uma excelente ramificação, né? Um porte bem controlado também, em questão de acabamento. E é uma variedade para alta população de planta também, como são as precoces, né? Para fazer ela dar um porte bom também, né? Então, a recomendação dela hoje está para 310, 350 mil plantas por hectare. Beleza. E questão de, ali da região da adaptação, ela seria na 113 e 104, pensando? Exatamente. Nós temos uma divisão um pouquinho diferente, Lucas, mas sim, também é mesmo 103, 104, mas assim, só para comentar como a gente tem dá importância para o posicionamento dos cultivares, nós temos 6 divisões dentro do Rio Grande do Sul, que o nosso desenvolvimento agronômico, que eu comentei lá no início, faz o Sim. posicionamento para cada cultivar. Então, por exemplo, nós temos posicionamento para metade sul, para áreas de coxilha e para áreas de várzea. Nós temos posicionamento abaixo de 400 metros, que nós chamamos as missões. Nós temos posicionamento de 400 a 650 metros, né? De 650 metros a regiões mais altas e também específica para os campos gerais, né? Então, nós dividimos assim até no nosso guia de cultivares também, né? Para ser cada vez mais assertivo, né? Mais preciso. Posicionamento, né? Porque a gente sabe que é bastante específico para cada cultivar, e a gente sempre procura, claro, o agricultor ter a melhor experiência possível. Perfeito, disso. Então, pensando, seria essa em si, no posicionamento da Soitec, seria para altitudes acima de 400 metros. Exatamente. Hoje é 492X, né? Ela está com recomendação das últimas safras para essa região do Planalto, né? E Campos Gerais, aqui tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná também. A cada ano a gente refina, né? Como eu comentei também, né? Vai vir os resultados agora, essa cultivar também estava na rede de ensaios, né? Mas, obviamente, pelo ciclo da cultivar, provavelmente ela vai manter esse posicionamento, né? Até pela rapidez dela. Ela teve excelentes resultados também nessa última safra, né? A região de Santa Catarina e Paraná, né, que não sofreu com a estiagem, ela realmente mostrou que tem potencial Eu até produtivo. estava vendo, acho que o Marcos hoje compartilhando os resultados, né? Então, pega Santa Catarina, Paraná, né? Já pega bem o norte do Rio Grande do Sul ali, já, digamos, é safra normal, safra cheia. Adilson, Exato. questão de PMS dessa cultivar, é um PMS mais alto ou ele é mais baixo? Hoje ela está na média, assim, em torno de 177 gramas que a gente tem no nosso guia de cultivares, né? Que é uma média que a gente faz de todos os ensaios também, né? Sim. Então, uma vez quando se falava que uma cultivar era 140 gramas, era a média, hoje é um PMS baixo, né? Então, na média, ela está na média aí dos 177, né? Sim, sim, sim. Cada vez mais aumentando, né? A Exato. questão de PMS. É uma tendência dos melhoramentos, né? Nem tanto assim de escolher a cultivar com PMS elevado, mas quando você vai ver uma linhagem lá que produziu melhor, que foi mais competitiva, tu vai olhar o PMS lá, ela sempre tem um PMS
Sim, maior, né? É um desafio sim. para a produção de sementes também. Verdade, concordo, é isso aí. E questão de, pensando nessas regiões, ela pode ser recomendada para uma abertura ou é mais para melhor época, devido à questão do ciclo? Como é que é a questão do sistema radicular dela também? Ela é pode ser para abertura, tá? Melhor época, abertura de plantio a partir de 20 de outubro, né? É a recomendação que tem para ela. Claro, dentro da especificidade de cada região também, né? Mas ela pode ser sim semeada para abertura. A questão de raiz, ela tá. A gente olha muito para a fitóftora, né? Na seleção de uma nova cultivar, né? Ela Sim, hoje ela está como MR, o nosso MR é aquela visão de campo, né? Nós temos um fitopatologista, um laboratório de fitopatologia também que faz os testes em palito, né? Para determinar para algumas raças, né? A gente sabe que existem várias raças, sim, depende do ano, do clima, sim. do solo também, né? Mas ela se mostrou sem morte de planta nessa rede de ensaios que a gente faz, né? Então nada preocupante, vamos dizer assim. E se tivesse muita morte também a gente não teria lançado Sim, o cultivar. sim, isso aí acaba selecionando os materiais, né? Com certeza. E a Soitec, sim, não sei se vocês vão falar 541 ou 541. Olha, aí vai do costume, né? Vai do gosto de Mas, cada um, né? Porque o pessoal é, não, é é, 541 ou 541, né? é, Então, e daí ela é um material de ciclo 5.4, Adilson. ela é assim, a gente registrou como 5.4, Lucas, mas esse ano a gente olhando os ensaios em vários locais, né, até nessa reunião a gente vai ver, se percebeu que ela espichou um pouquinho mais de ciclo, sabe? Quem sabe ela seja então uma 5.5, 5.6, né? Mas claro que para folheto, para tudo, ela vai ser uma 5. Vai ser mantido 5.4 como está de registro, né? Quem sabe com Sim, uns dias um pouquinho a mais do que uma 5.4 tradicional aí do mercado, que eu vejo como muito bom, sim. sabe? Para o nosso portfólio do Rio Grande do Sul ser um ciclo um pouquinho mais longo também. Sem dúvida, porque e esse ano em si, né, a gente pôde observar em praticamente todos os cultivares, né, elas teve uma tendência de alongar um pouco o ciclo por causa da questão da restrição hídrica. Então, teve cultivares aí que praticamente alongou 7, 10 dias o ciclo por causa da seca, né? Então, não foi um ano normal, né? Foi um ano meio atípico para fazer essas avaliações. É Então, um ponto ela. importante para levar em consideração, né, antes de se dizer que vai espichar mais o ciclo, né, porque realmente ele se viu em todas as cultivares esse alongamento mesmo. Perfeito. Então, o ciclo, né, de registro é 5,4, pode chegar no 5,6, né? Então, vai alongar um pouquinho os dias. Questão de qual que vai ser, né? Claro, ainda vai ser avaliado, né? Mais essa safra, a próxima safra. Mas, assim, qual que é a previsão, né? De posicionamento dela, em quais regiões, né? Ela vai ser posicionada. Ela já está com um posicionamento bem amplo já, Lucas, sabe? Quando se decidiu avançar, né, já se mostrou competitividade dela e uma região muito boa de adaptação também. Hoje, pro, pensando para o Rio Grande do Sul, ela só não está recomendada para as missões hoje, que seria abaixo de 400 metros de altitude. Mas tanto para a metade sul, né, a transição aqui entre Cruz Alta, Santa Bárbara, ou se não Planalto, Campos Gerais, é uma cultivar que já está recomendada. Santa Catarina, Paraná e sudoeste de São Paulo também. É um Sim, material muito interessante, né, trazendo um pouquinho mais de precocidade, sabe, para o nosso portfólio também, porque tem PMS elevado, 205 gramas, né, e um material com RPS também resistente à fitóftora, né. Então, essas características aí, associado com os resultados que ela mostrou, né, dentro desse grupo de maturação, que também tem um grupo de cultivares aí bem competitivas no mercado, ela se mostrou que também vem para ser bem competitiva e uma opção também do nosso portfólio. perfeito. E questão de porte dela, estatura e população, ela tem um porte mais alto, ramifica mais? Ela tem um porte bem controlado, ela ramifica não muito, sabe? Uma ramificação média, vamos dizer assim, né? Não é daquelas cultivares que ramifica bastante, como uma 580, mas também não é uma cultivar que fica só na haste principal, né? Então, ela tem uma ramificação média.
Tem um porte bem controlado, ela é bem resistente ao acamamento, né? Então, cultivar bem interessante também, né? Nesse ponto, para ter não uma estatura muito elevada de planta, né? Que a questão do acamamento também é uma condição de estrutura de planta, né? Pode ser uma Sim. planta alta, então a cama pode ser uma planta de porte baixo e Que às vezes a cama faz, vai, né? vai ter Mas ela se esse mostrou problema. bem tolerante ao acamamento a campo, né? Dentro das populações que a gente recomenda. E a população, então, qual que vocês têm visto que ela está entregando os melhores resultados? Pensa, claro, daí nós vamos ter que ver, né? A questão mais aqui do acima de 400 e a questão da metade sul provavelmente vai divergir um pouco. Perfeitamente. Até se olhar hoje, a gente tem uma recomendação um pouco genérica dela, assim, está em torno de 310 mil plantas, né, por hectare. Mas nessa última safra, a gente faz ensaios de população junto com o desenvolvimento agronômico também, né? Aí com 6, 8, 10, 12, até 20 e poucas plantas, né? E aí vai vir bem refinado, né, essa população dessa pré-comercial, né? Então, isso é bem importante porque como a gente vai trabalhar bastante na difusão dela da próxima safra, com esse posicionamento a gente vai poder ser bem assertivo com a recomendação dela a campo. Mas hoje ela está em torno de 300, 310 mil plantas, né? Para todo o Rio Grande do Sul, mas certamente para o metade sul vai ser um pouquinho mais de plantas aí por metro. E essa é um ciclo, né? 5, se ela tender já mais para o 5, 5, 5, 6, já fica melhor ainda pensando na metade sul, né? Exatamente, vai ter um encaixe melhor, né? Para as áreas de coxilha, né? De várzea ainda não, né? Mas principalmente de coxilha. E a metade sul está evoluindo muito, né? Pensando em soja, aumentando as áreas, né? As próprias áreas de várzea também, em rotação com arroz, né? Já são 500 mil hectares em rotação com arroz, né? Tem áreas que já está há 10 anos fazendo rotação e plantando soja, tem áreas que está começando o primeiro ano, né? Então, é uma região bem interessante e que a gente sempre está de olho aí para trazer cultivares bem Sim. posicionados e bem para essa metade sul. E isso a gente até estava comentando esses dias, né? A questão de está aumentando, né, o plantio dessa questão de rotação com arroz, de soja, mas também muito porque as empresas estão desenvolvendo materiais que são adaptados para essas regiões e isso vai cada vez trazer mais produtividade, né, para Exato. esses ambientes, né? Perfeitamente. Eu, como participei, né, estou há 15 anos no mercado de semente, no licenciamento, né, então participei do lançamento da Tec IRGA 670 RR lá atrás, né, e junto com o IRGA foi lançado esse cultivar, que faz parte hoje do nosso portfólio, né, e na época lá o desafio era encontrar uma cultivar que tolerasse o encharcamento, né, ficar 2 anos lá com uma lâmina da água, né, e que a cultivar aguentasse isso e pudesse continuar, né? Então, até que o grande diferencial dela hoje é esse, né? Ela tolerar essa condição mais do que as outras cultivares e ter menos perda de potencial produtivo. Não há nada diferente dela, né? Mas sim essa tolerância maior de encharcamento, né? E que hoje, para essas áreas novas, tem um encaixe muito bom até aqui por causa disso, né? Principalmente por tolerar o encharcamento e pela estabilidade produtiva que ela tem, né? Hoje até a Kirga, em anos bons, não vai ser a melhor cultivar do agricultor, mas em anos ruins também não vai deixar na mão, então acredito que é por isso que até hoje ela também se mantém no mercado. Acaba sendo um material mais estável, né? Exatamente, né? E quando você vai para o litoral de Santa Catarina, por exemplo, lá me lembra 10 anos atrás, né? A metade sul do Rio Grande do Sul, porque lá também está se começando a soja em rotação em áreas de arroz, né? Então também é uma coisa nova lá, muito de se aprender até com a soja para os agricultores de lá, né? E cultivares assim dão muita segurança, né? Sim. Sim, e como é que ela está saindo, sim, os resultados dela, que você já tem colhido agora, né? Vamos pensar ali, né, que ela é adaptada também, Santa Catarina, Paraná, ela está entregando altos tetos, questão de posicionamento ali, como é que foi, né? E a chuva ali choveu normal, né? Então, Ali, provavelmente as produtividades foram altas. ali choveu bem na região, né? Falando da Soitex 541 e 2X, né? Que a gente tá, né? A gente não tinha tantas áreas comerciais, vamos dizer assim, ou de áreas de TS também, né? Pelo volume mais limitado da última
da última safra, né? Mas a gente vai fazer isso bastante nessa próxima agora também, né? Mas o resultado do ano passado, né, que a gente colheu dessa região do litoral, da metade sul, o que eu pude acompanhar também dos ensaios da metade sul e também aqui do Planalto também, né, nas regiões até que choveu melhor, né? A gente tem um ensaio não me toca, um ensaio que choveu bem naquela região ali, né? Então Sim. ela se mostrou, esses resultados vão vir agora para frente, né? Mas eu tenho um resultado de 90 sacos dela em Xanxerê, Santa Catarina, que choveu bem também, numa área de 25 hectares, se eu não me engano, 20 e poucos hectares, né? Então ela realmente mostra que tem competitividade, né? Tem caixa produtiva, né? Então a gente vai poder expandir mais esses ensaios na próxima safra, né? Trabalhar com os licenciados também, com esse novo cultivar aí, porque ela está mostrando realmente que tem competitividade mesmo. Sim. Esse ano, ambientes, né, que choveu mais já pôde ser observado e também foi possível se observar nos ambientes onde teve restrição hídrica, qual material tem uma estabilidade maior também. Com E certeza. falando em estabilidade, falando em potencial, a Soitec 580, né, 2X, essa foi lançamento ano passado, né, foi, Exatamente. Essa a gente lançou ela o ano passado, né? E essa sim, a Soitec 582X, a gente tinha uma rede muito grande já na outra safra, e nessa safra também, né, em vários locais de ensaio, já nos licenciados trabalhando com cultivar, algumas áreas comerciais já, né? E realmente é o grande destaque da Soitec hoje dentro do portfólio, né? É realmente é uma cultivar que vai alavancar bastante em volume, né? Pelo que está mostrando no campo, né? Não só nos nossos ensaios, então ela está respondendo também em áreas comerciais aquilo que a pesquisa mostrou lá atrás para nós, né? Então ela está sim, mostrando, né? Ela tem um grupo de maturação 5,8, então é um dos grupos mais plantados aí no sul do Brasil também, e aqui no Rio Grande do Sul também é um sim, grupo dos mais plantados, né? Então vai sim, ter um encaixe muito bom, né? Além também das características, né, de PMS elevado, né, 210 gramas, realmente um material com PMS muito bom. É uma cultivar que gosta de engalhar, ramificar bastante, né? Então a gente olha fotos desse material a campo, né? Ela gosta de engalhar bastante. E aí vem um ponto de atenção para essa cultivar também, que ela é para baixa população de plantas, né? É bem importante para ela ter esse engalhamento para ela mostrar produtividade, né? A gente fez ensaios com áreas com maior população e aí ela acaba perdendo o potencial, né? Então para ela é bem importante ser assertivo com a nossa recomendação. E é um material resistente à fitóftora também, né? Tem uma boa sanidade radicular, né? Tem um porte bem controlado, tem entrenó curto, né? Então, todas essas características aí também, você olha o número de grãos por vagem dela também, na maioria em terceiro, né? Tem mais vagens em quarto do que com 2 grãos, né? Então, são características associadas ao PMS dela, que é por isso que esse ano aí a gente tem em São Paulo e Paraná resultados de áreas comerciais com mais de 100 sacos por hectare com esse cultivar, né? sim. E questão de população, seria quanto essa população mais baixa? Em torno de 260 mil, 240 ou menos que isso? Menos que isso, né? A nossa média hoje está 220 mil plantas para ela, né? Então 220. seria 10 plantas, 11 plantas no máximo nascidas, né? Até nos nossos ensaios ela mostrou que se ficar com 9 plantas é melhor do que ficar com 13, 14 Uhum. plantas, né? Por metro de área. Sim, Realmente sim, a ramificação dela é uma ramificação produtiva, não é aquele galho só que tira energia da planta e não produz, né? Então são galhos firmes realmente que fazem, que colocam produtividade, né? Então, para ela é bem importante ter essa população menor de plantas, né? Principalmente nas regiões mais altas, com 9, 10 plantas, na metade sul aqui do Rio Grande do Sul, ou até nas Missões, com 11 plantas aí, 11 ou no máximo 12 plantas aí, é, cabe também para ela, né? Aí se é uma área de melhor fertilidade, você já trabalha com menos plantas também, né? É sim. bem ajustado entre 9 e 12 plantas para ela, dependendo da região. Perfeito. E questão da adaptação dela, essa está para todo o estado? Ou tem alguma É, restrição de uma não, área? essa tá para todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para o Paraná também, para a região mais do Campos Gerais, aí subindo Londrina e sudoeste de São Paulo, né? Sudoeste de São Paulo realmente foi um encaixe espetacular para essa cultivar, né? A gente tem lá
22 resultados dela de área lá com média de 84, 85 sacos por hectare, né? Então, uma média excelente num grande número de resultados de áreas comerciais, né? Com 2, 3 resultados acima de 100 sacos em áreas de 40, 30 hectares, né? Então, realmente Tem potencial. Exatamente. Eu brinco até um pouco, né, que eu tô com 2 safras com esse cultivar aqui trabalhando também, né? Ela mostra diferencial, né, apesar dos anos de estiagem, mas eu tô louco para ver um ano chover bem aqui no Rio Grande do Sul também para a gente extrair esses resultados aí bons também, né? Para todos, né? Pensando em toda a agricultura, para tudo, né? Também 2 anos de estiagem aí, ninguém esperava mesmo. Mas as previsões são boas para o próximo, né? Vamos ter que fazer a nossa parte, né? Escolher a cultivar, fazer o posicionamento para a melhor área para aquela cultivar. Fazer outra coisa importante que a gente sempre comenta é usar a população, né? Recomendada pela obtentora. Então, aqui nós vamos falar em 210 mil plantas finais, né? 220, né? 220, 210, 230. E a gente já vai pensar na 541, a gente vai falar em 300. Então, isso é uma diferença muito grande. Não tem como fazer plantar toda a minha lavoura com 13 sementes. Vai acabar faltando para algumas e sobrando em outras, né? E isso acaba... Perfeito. O material em si não vai entregar todo o potencial dele. E a experiência não é do agricultor, né? Então ele vai achar daqui um pouco que a cultivar não respondeu, né? E às vezes faltou ali um acertinho no posicionamento também, né? E só fazendo parênteses, né? A gente tá fazendo isso, né? Por isso, iniciativa tua também, né, Lucas, aqui de trazer o posicionamento, né? Mostrar para todos aí, né? Para quem quiser assistir depois também e acompanhar com vocês, né? Para ver aqui o posicionamento certo de cada cultivar, porque realmente a gente capricha, faz tudo que é possível aqui, né? E espera que São Pedro e chuva ajude, né? Se tiver tudo certinho e chover, aí é sucesso, né? Então tem que sempre caprichar, não dá para largar de mão mesmo. Sem dúvida, a gente tem que sempre, né? Tem que estar preparado, né? Se der uma seca, a gente tem que plantar, investir, pensando que vai chover, porque se depois chove, daí pensou que ia dar seca, acabou não investindo, né? Não fazendo a lavoura como poderia fazer, vai acabar perdendo lá na frente. E a questão dela, a questão de posicionamento, ela vai dar uma abertura, um fechamento, onde ela está entregando as melhores produtividades? Ela pode ser usada para abertura também, mas pelo ciclo dela também ela vai muito bem numa resteva de trigo, fechamento depois, sabe? Assim, o ponto de atenção dela seria realmente essa que a gente já falou, que é a população de plantas, né? E também trabalhar em áreas de média e alta fertilidade, sabe? A gente tem visto que ela daqui a um pouco não responde tanto nas áreas um pouco mais fracas, né? Então a gente tem que buscar uma área de média e alta fertilidade e aí sim a gente vai buscar esse potencial produtivo dela, né? Esse engalhamento, esse peso de grão, né? Essa capacidade de segurar vagens por nó produtivo que ela tem, né? Mantendo um porte bem controlado, né? Então, ela está hoje recomendada a partir de 20 de outubro, né? Que seria uma abertura também, né? Mas a gente também tem bons resultados dela num fechamento, num pós-trigo também. A partir de final de novembro, né? Que vai a recomendação dela até 30 de novembro, por exemplo. Sim. E isso também a gente tem observado, a gente tem visto, a questão dela, ela é mais exigente, mas o PMS dela é alto, né? Então, vamos pensar assim, é 210 gramas de PMS, não é 170, são 40 gramas a mais, né? A cada, né? No PMS, isso acaba sempre influenciando, ela precisa mais nutrientes para encher bem aquele grão e também precisa de chuva, né? Precisa de umidade, precisa de água para conseguir, né, encher bem e daí sim entregar todo esse potencial. Exatamente. Se a gente viu nessa última safra nos ensaios também materiais de PMS mais alto, então alguns faltou uma chuva ali no enchimento, acabou perdendo bastante produtividade. Outros materiais PMS mais baixo acabou mantendo um pouco mais. Então isso é um fator também para o produtor ter atenção, né? Principalmente colocá-lo numa área de fertilidade, né? Numa boa fertilidade. Bem comentado, Lucas. Eu também percebi isso, sabe? As
cultivares com PMS mais elevado e principalmente esse estresse fechou porque demorou para normalizar as chuvas, né? Ainda está, não, vamos dizer assim, não está chovendo normal em todas as regiões, né? Então, Sim. dependendo do tipo de solo a cultivar, né? Algumas acabaram sentindo no final do ciclo e essas cultivares com peso maior acabam perdendo muito potencial, né? Quando perde o peso de grão no final. Então é por isso que é importante também, né? Manter a sanidade da cultivar até o final do ciclo, né? Foliar, né? Para que ela, né, possa segurar o peso de grão e entregar produtividade. Sim, sim. Isso é um ponto bem importante para o produtor observar, a questão de analisar as características de cada cultivar, não simplesmente, vou plantar esse cultivar, não. O vizinho plantou foi bem, mas tu não sabe como é que é a área do vizinho, né? O que tudo ele investiu e tudo, então sempre é importante Exato. conhecer a cultivar e, acima de tudo, conhecer o ambiente, né? Conhecer a sua lavoura para estar colocando cada material onde é que ele tem potencial de entregar mais. Com certeza. Então, e assim, de cultivares aqui para o Rio Grande do Sul, então a 490, 580 e as 541, que são I2X. Essas são agora que tem e a 541 que vai estar no mercado na próxima safra 24, 25. E aí Perfeito. a 622, essa já está agora, vai estar no mercado também, né? Isso, essa já é um lançamento do ano passado também, a ST622 e Pro, né? E a ST611 é uma pré-comercial. A ST611 é o nosso último lançamento na biotecnologia e Pro, né? Nossos próximos Sim. lançamentos está trabalhando, né, focado em cultivares com a biotecnologia Intacta 2 Extend, né? Então, são os dois materiais que a gente vai trabalhar aqui para o Rio Grande do Sul e Pro, né, são os últimos lançamentos. A ST622 é um grupo de maturação 6.2, né? Ele é um material muito interessante na questão de porte e resistência ao acamamento, né? É um Sim. material que realmente fica muito em pé, né? Eu vi essa cultivar as primeiras vezes, né? Plantado em Passo Fundo, plantado em Lagoa Vermelha, Vacaria, né? E o material realmente fica muito em pé, né? Um material que não acama, né? Claro que lá 6.2 é um grupo de maturação que não tem, né, a aceitação do agricultor por ser um ciclo um pouco mais longo, né? Longo. Mas traz esse benefício pensando aqui para as missões do Rio Grande do Sul, também para a metade sul, né? Esse porte mais controlado, facilita o manejo fúngico, né? Da cultivar, né? Insolação maior, né? É bem interessante você ver a entrelinha da cultivar, né? Dentro desse grupo de ciclo um pouquinho mais longo, que foi um apelo dessas últimas duas safras, né, em função da estiagem também, né? Se vinha plantando muitos cultivares cada vez mais precoces, né? E aí os anos de estiagem mostraram que a ciclo médio tem mais tempo para se recuperar e acabaram por entregar produtividade melhor também, né? E a ST622 vem para esse encaixe, né? Porque a gente sabe que mesmo normalizando as chuvas, o pessoal voltando a plantar um pouquinho mais precoce, né? As missões e a metade sul tem que sempre ter um escalonamento de cultivares de ciclo, né? E o ciclo 6.2 tem um encaixe muito bom Sim, sim. para a região, né? E a 622, né? Até o tá comentando aqui o Bergamasca aqui, ela tem adaptação ao Mato Grosso do Sul, né? Então, realmente, outro benefício desse ciclo é a amplitude da adaptação dessa cultivar, né? Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Minas também, né? Ela tem um encaixe muito bom. Outro ponto interessante da ST622 na questão de população, que a gente estava falando das outras cultivares também, ela é uma cultivar mais flexível em população de plantas, né? Então, ela se mostrou pouca diferença em produtividade quando se tinha 11 plantas ou 12 nascidas ou 13, 14 para ela, né? Então, esse é um benefício principalmente na metade sul. Que quando tu fala para o agricultor da metade sul que você tem que largar 12 sementes para nascer 11 ou para nascer 10, ele é difícil. Ele sempre larga 14, 15 e a gente entende, né? Sim, Condição, às vezes, sim. chuvarada, condição de solo, né, também. E aí, para 622 vai ter um encaixe muito bom, que também já está recomendado para rotação em áreas de arroz, né? E aí, quando eu olho para dentro do nosso portfólio, comparando com o BS2606, que é uma das principais cultivares nossas também, que já está há uns 7, 8 anos no mercado também,
tem um porte de planta um pouquinho mais alto, né? A 622 vai ter um porte mais controlado, né? E ela se mostrou melhor de produtividade do que a BS 2606, né? ST 622. Então, para aquelas áreas de média, alta fertilidade, vai ser um cultivar que você vai poder investir mais, né? Nas áreas melhores para colocar esse cultivar, né? Perfeito. Até o Matheus comentou ali, a 622 na várzea, ela tem recomendação, vai bem? Tem Essa, recomendação, vai bem também, né? Ela tem uma boa tolerância ao encharcamento também, né? Mas como a gente estava comentando também essas condições da metade sul, né? Já tem áreas que já estão com 5, 6 anos de soja, então o agricultor já tem a área sistematizada, ele já consegue drenar rapidamente a água, já são áreas diferenciais, né? Então já está buscando cultivares com melhor potencial produtivo. E aí a 622 entrega isso, melhor produtividade e um ciclo médio também, que dá segurança lá para metade sul. sim. E a questão, então, aqui para o Rio Grande do Sul, ela está posicionada para pensando Missões e metade sul. Ela tá para todo o Rio Grande do Sul, até se for olhar. Sul. Mas a gente entende que a região dos Campos Gerais também, se for uma opção, até pode, se alguém quiser plantar ela, né? Tem recomendação, vai produzir bem, né? Mas a gente sabe que vai ser aquele ciclo lá que daqui a um pouco vai chegar nos 140, 143 dias, até um pouquinho mais, né? Pensando para a região mais alta, né? Então, a gente sabe que ela tem um encaixe melhor aqui, pensando de Santa Bárbara, aqui, 500 metros para menos, né? Então, Missões, metade sul, áreas de Coxilha na metade sul, se não de Várzea também, né? A gente pode posicionar ela, vai ser a recomendação, e a gente vai estar focado bastante, né? Principalmente metade sul também. E a questão, pensando, como é que é a arquitetura dela? Porque lá nas Missões, né? Missões não, já pensando região mais alta, mais fria ali, região de Vacaria, a questão de mofo branco, né? É uma questão que é um problema lá. Como é que é a arquitetura de planta dela? Ela é mais aberta, é mais fechada, facilita o controle? Ela é mais aberta, sabe, né? Eu até comentei também antes, né, que é bem interessante por ela ser bem firme, né, de não deitar, né, galhos ou a própria planta, né, Sim. você enxergar a entrelinha dela, né? Então, é uma característica bem interessante e por ter um porte bem controlado também. Então, é um material bem compacto, vamos dizer assim, né? Um material que eu não saberia te dizer realmente assim a experiência, eu não tenho experiência dela com relação ao mofo branco, sabe, na região mais alta para te dizer qual é o comportamento dela hoje, né? Mas com essas características, eu acredito que ela possa ter menos problema do que outras cultivares que realmente fiquem mais fechadas, né? Sim. E questão de PMS dela, Adilson, como é que ela está se comportando? O PMS dela é 175 gramas, se não me engano. Então é um PMS médio também, né? Sim. Dentro da média aí. Então ela tem um PMS que, na verdade, ela compensa muito em número de vagens por nó, sabe? Então, se você olhar, chama atenção também, sabe? 3, 4, 5 vagens por nó produtivo, né? Então acaba compensando esse PMS, que, claro, não é baixo o PMS, né? É um PMS Sim. que está dentro Sim. da média. PMS médio, sim. Exatamente, né? Mas é um material muito interessante, sabe? Eu gosto muito da cultivar, sou suspeito para falar, mas, assim, ela tem um encaixe muito bom, muita segurança para o agricultor. Sim, e ela, você comentou também, Edilson, que ela vai na várzea. E pensando, né, em uma área de pisoteio, como é que ela está se comportando? Ela entrega bem o resultado? Também pode ser colocada, né, no área de pisoteio, né? O ciclo dela dá essa segurança, né? Um pisoteio de boa fertilidade, vamos dizer assim, né? De média, alta fertilidade, né? Áreas muito fracas aí, a gente não está recomendando ela nesse primeiro momento, né? Até porque a gente tem essa ST611 Pro também, que ela tem um encaixe um pouquinho melhor para essa condição, até para diferenciar entre uma e outra, né? Então ela pode sim para áreas de pisoteio de boa fertilidade, aí dá para trabalhar aí. Tem um bom sistema radicular, por isso que ela também está recomendada para metade sul nas áreas de várzea, né? Sim. É uma segurança. A gente não viu morte de planta a campo nos nossos ensaios, nada também. Então dá uma segurança nesse sentido também para não perder stand
de planta na área, né? Isso a gente vê, eu perguntei porque, né, pensando em metade sul, principalmente em metade sul, tem muita integração lavoura-pecuária, área de pastagem, e o produtor acaba, o ciclo dela é um ciclo excelente, então ela ainda tendo essa questão de raiz, é uma ótima cultivar, né, uma ótima alternativa para estar posicionando É um naquelas bom regiões. exatamente, um bom ponto que você trouxe, porque a metade sul a gente sabe que é muito desuniforme, muitos tipos de solo, na mesma área muda, né? Uma área argilosa, Sim. mais baixo, uma área, né? Então é bem interessante esse ponto que tu trouxe e aí encaixa bem sim para ST622. Isso aí. Então, você comentou da 611 em questão, já podemos puxar esse gancho e falar da questão de pisoteio. Ela seria um material um pouco mais rústico do que a 622? Exatamente, ela é um pouquinho mais rústica, né? E também traz bastante estabilidade, sabe? Sim. Produtiva. Ela dá bastante segurança e ela também mostra um excelente potencial, uma excelente produtividade. Está vindo alguns resultados que a gente tem também, né? Então, recebi há poucos dias um resultado aqui de Boa Vista do Cadeado, aqui próximo à Cruz Alta, que foi uma estiagem, né? Horrível para cá, se não pior do que Sim. o ano passado, Ali né? foi feia. A gente ouve todo tipo de média, mas vamos falar aqui média de 25, 30, 35 sacos por hectare e a gente teve um resultado de 49, praticamente 50 sacos por hectare numa área que a gente tinha aqui, né? Então surpreendeu para mais, inclusive o próprio agricultor, né, que já está interessado em plantar ela para a próxima safra também, Sim. né? Então se mostrou no ano atípico, né? Essa estabilidade dela, né? Essa segurança maior, né? Um ciclo 6.1 também, né? Então, 6.1. a gente também pensa aqui transmissões para a metade sul e muitas áreas, né? Com tambo de leite, com áreas de pisoteio, né? É um Uhum. material que vai poder trabalhar bem com ela também. E a gente vai estar Então, trabalhando na difusão dela, né? Para isso, né? Para a próxima safra, posicionando nessa condição. ela também vai ser recomendada para todo o Rio Grande do Sul, mas com foco mais em missões de metade sul. Exatamente, exatamente. Ela também está com, ela foi muito bem em todos os ensaios, né? Por isso que a gente recomenda para todo o Rio Grande do Sul, né? Mas pelo ciclo 6.1, né? Quando a gente olha aqui de Não Metoque, aqui Santa Bárbara, indo para essa região mais aqui das Missões, descendo metade sul também, vai ser o foco da recomendação dela, que com certeza é onde a gente vai conseguir ter as maiores áreas e ser mais assertivo com ela também. Sim. População se assemelha a 622 ou muda? Questão da Ela não arquitetura também. é, ela não é tão flexível assim em população como eu falei na 622, né? Claro que é uma característica mais para a metade sul, né? Mas ela está com uma recomendação hoje de 220, 240 mil plantas por hectare, né? Então está na média da maioria dos cultivares dentro desse ciclo, que são 11, 12 plantas por metro linear nascida, né? Sim. Então dá para trabalhar bem com ela nessa condição, né? Ela tem E um porte então para essas áreas de pisoteio, essas áreas um pouquinho mais arenosas daqui um pouco, né? Então ela tem um porte bom, vai dar uma segurança nesse sentido também, né? Para trabalhar nessas áreas um pouquinho de média a baixa fertilidade. perfeito. Então, o produtor, né, dificilmente vai acontecer, mas ele vai plantar só essas duas cultivar. É a 622 e a 611, a 622 para as áreas de média alta e a 611 para a área que não é tão alta. Questão do pisoteio, uma fertilidade um pouco menor, ela vai entregar um resultado, vai ter essa estabilidade maior. Exatamente, ela possibilita colocar nessas áreas, né? Não Sim, que ela vai mal nas sim, áreas melhores também, né? Se quiser sim. botar 611 nas áreas boas, também vai bem. Mas ela te dá essa possibilidade de você usar nessas áreas daqui um pouco que você tem um risco ou não sabe o que vai acontecer no ano, também vai te dar essa segurança da estabilidade produtiva dela, né? Sim. E questão só do porte, ele tem um porte um pouco mais alto. E essa população, questão de acamamento, mesmo colocando um ar de alta fertilidade, não tem problema. Não, não tem problema. A gente viu que ela tem uma tolerância ao acamamento também, né? Que a gente se preocupa em olhar antes de lançar uma cultivar também, né? Sim, Mas é importante sempre cuidar para não extrapolar na população, né? Que sim, é o grande que faz, né?
Mas essa população aí, olhando uma condição aqui das Missões, metade sul, ela não vai acamar, vai dar um porte normal, médio, aí e vai ter uma boa ramificação também e vai produzir bem. E PMS dela, Adilson, em torno... A média, ela também está numa média também, né? Dessas cultivares de ciclo médio, né? 185 gramas é bem interessante. Bom, PMS bom, PMS bom. Perfeito, Adilson. Então a gente falou da 611, material 6.1, vai numa área um pouco mais inferior, né, com um pouco de pisoteio, uma fertilidade não tão alta, ciclo 5.1, cuidar da população, porta um pouco mais alto, em torno de 220 a 240, 622, material de ciclo 6.2, uma região de adaptação, né, desde o Rio Grande do Sul até Goiás, né, Paraná, São Paulo. Vai bem na várzea, né, um ponto importante, vai bem na várzea, 622, né, questão de acamamento também, é importante, né, tem uma resistência de acamamento. Aí a gente... Isso, a gente indo para os cultivares de 2X, a Soitec 580, PMS, um dos maiores do mercado. Exato. 210, população, questão, né, por ela ter essa característica de um bom engalhamento, população mais reduzida, a gente trabalhar com 220 mil plantas. Importante isso. E a questão da adaptação, né, ela é todo o Rio Grande do Sul, então ela vai desde Missões, metade do Sul, né, Planalto, e também Santa Catarina e Paraná. Exato. A 541 lançamento, né, portanto o pessoal sabe, né, 24, 25, então não nessa safra, na próxima, o pessoal já vai poder estar vendo mais difusão nessa safra agora, a questão do dia de campo também, né, por direto vai estar ainda focado nela, na 541, né, 541, que registra um ciclo 5.4, mas tende a aumentar um ciclo. E recomendação dela, Missões em metade sul, falando assim, devido à questão de porte controlado, população mais alta, né? População de 300 a 330, mas ainda vamos fazer esse ajuste fino nessa próxima safra. Mas a 541 também, Planalto também. Ela vai toda? Vai todo o Rio Grande do Sul. Ah, tá. Perfeito. Todo herança. Ainda. Eu tinha notado aqui. Isso. Que é mais nas missões, mas ela vai também nas missões. Ah, não, só não vai nas missões. Só não vai nas missões ainda por uma questão que a gente perdeu os ensaios da última safra, sabe? Mas vamos ver o que vai vir desse ano aí também, que também não foi, né? Foi horrível nas missões, né? Sim. Mas a gente prefere segurar do que recomendar sem ter informação ainda, né? Então, por enquanto, ela só não está nas missões ainda, mas eu acredito que vai ter um encaixe, sim. Alguma coisa de semente ainda tem, sabe, dela, mas a gente vai estar trabalhando muito nela na difusão na próxima safra, então vai ter oportunidade do agricultor conhecer mais amplamente a safra, a gente já mostrou isso por direto lá também. Perfeito, e ainda a 490, material do ciclo super precoce, então é exigente em fertilidade e também questão de época de plantio, população, tem que ser uma população mais alta. Exato. E isso também PMS, né, em torno de 177. Essa recomendação, né, pensando altitude acima de 400, como você comentou. Então, vamos pegar ali passo fundo para cima, mais ou menos, né? Exatamente. Até por questão de segurança mesmo, né? Por ser um material super rápido, né? Então, trabalhar nessas regiões mais altas mesmo. Perfeito, Adilson, perfeito. Excelente live aí, agradeço. Agradeço você ter aceito o convite, tá passando todas essas informações aí para nós, trocando esse conhecimento, né? A gente conversando, trocando ideia, posicionamento, né? E divulgando isso para os agricultores, para chegar mais, né? Essa informação para eles conseguirem posicionar, né? Que nem a gente comentou, eles têm que saber conhecer a propriedade e aí saber como é que é cada talhão e aí sim escolher cada cultivar conforme cada característica e, um ponto importante, como a gente comentou, seguir a recomendação, né, de população. Como a gente viu aqui, a gente vai trabalhar 220 a 300, até 350. Então, é praticamente o dobro de uma área para outra, de uma cultivar para outra, de um ambiente para outro. Então, tudo isso é importante. Agradeço mais que isso, agradeço a todos que nos assistiram. Deixo as palavras contigo, Adilson, fazer a consideração final e a gente encerra a live.
Não, tá ótimo. Muito obrigado aí pela oportunidade, tá? Dar um parabéns para você também por essa ação, né, que você está fazendo aí também, né, de trazer e se dispor aí a quem quiser, né, olhar e compartilhar a informação, né, porque não tem limite, né, o Sim. pessoal acessar aí e acompanhar, né, então muito excelente o trabalho mesmo que está fazendo aí, com base, né, por todos os ensaios, os trabalhos que você faz aí, e dizer que a Soitec, o Abastio, está sempre à disposição também aí, porque nosso interesse sempre é contribuir, que o agricultor tenha o melhor sucesso possível, a maior produtividade possível também, né, então o Sim. agricultor estando feliz, toda a cadeia fica feliz também, né, e esse é o nosso objetivo de sempre. Então, muito obrigado mesmo, e a gente sempre fica à disposição, qualquer dúvida, qualquer momento, quer entrar em contato comigo, né, com nós aí, com todos que estão acompanhando nós aí, a gente sempre está à disposição. Muito obrigado mesmo. Perfeito, Regis. Então, obrigado a todos que nos assistiram, uma boa noite a todos e amanhã temos a última live da segunda temporada. Forte abraço, pessoal. Valeu. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.